confiados no Senhor, da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor, é que nos apresentamos a Ti, Pai, agradecidos. Eu concordo, meu Deus, com a oração que o teu filho tem feito e peço a tua bênção, meu Deus, sobre esse estudo desta manhã, a tua bênção a cada filho teu, a cada filha tua que já tem chegado a este lugar, a cada joelho, Pai, que já se dobra, a cada coração, Senhor, que já se apresenta a Ti em oração. Toma-nos, meu Senhor, nas tuas mãos. Ajuda-nos, meu Senhor, Tu és bom, a tua misericórdia dura e dura para sempre, Pai. E a verdade de tudo isso é que nós estamos aqui, Pai, porque Tu és bom. O teu cuidado, meu Senhor maravilhoso, não tem nos faltado. Os teus benefícios para com as nossas vidas não tem nos faltado. Muito obrigada, Pai. Nos ajuda a cada dia, Pai maravilhoso, a sermos gratos a Ti por tudo quanto Tu tens feito. Rogamos, meu Senhor, também, aleluia, a Tua misericórdia, Pai, sobre a nossa nação, nosso país, os governantes, esse propósito, Senhor, que estão te oferecendo, apresentando a Ti, Senhor, em favor da nossa nação. Que possamos, meu Deus, unidos num só espírito, numa só fé, cremos, Pai, que moveremos a Tua mão, Pai, e teremos vitória. Assim, Senhor, continua conosco, nos dê a Tua bênção, é o que nós te pedimos, já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos na sua casa nesta manhã para louvar e agradecer o seu santo nome. Participando mais uma vez do estudo bíblico da escola dominical. Uma bênção para nossas vidas, aprendizado da palavra do Senhor. Nós vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã, hino de número 296. Da nossa harpa cristã, no jardim. Glória a Deus. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Ao orvalho que dá vida às flores, assim é para frente a oração. Meus cuidados, tristezas
sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivemos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus. Em constante oração. Glória a Deus. Hino de número 442. Breve verei o bom Jesus. Propósito de permanecermos fiéis até o fim. Hino 440, irmãos. Faze já o seu querer. Para ver o bom Jesus no céu, precisamos fazer o seu querer aqui na terra, né? Então, nosso propósito é sermos fiéis, obedientes ao Senhor e à sua palavra. Hino 440. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em viver para Cristo, firme permanecerá. E a paz após tu sempre seguirás. E ao pé da cruz os teus cuidados deixará. Faze já o seu querer. Precisamos deixar ao pé da cruz todos os nossos cuidados. Né? Pedro diz: lançai sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque
Ele tem cuidado de vós. É Ele que cuida. Então, aos seus pés, precisamos deixar os seus cuidados. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura da lição, a primeira lição do terceiro trimestre, irmã Fabiane, com essa oportunidade. Salve os irmãos da paz do Senhor, amém? Nós não estamos muito acostumados, né? Mas quero saudar também os irmãos que estão em casa, acompanhando, né, por esta live. Dizer que o Senhor é bom. Todos de pé, irmãos, vamos fazer a leitura da lição. Nesse trimestre, né, nós vamos estudar sobre os 10 mandamentos. O assunto da nossa primeira lição de número 1, a ética dos 10 mandamentos. Texto básico bíblico se encontra no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 1 ao 4, depois do 7 ao 10 e depois do 12 ao 17, amém? Vou ler o versículo, os irmãos o após. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O texto áureo se encontra na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma consciência e de uma fé não fingida. Amém? A paz do Senhor Jesus aos irmãos presentes, amém? Também quero cumprimentar os irmãos que estão aí pela live. Que Deus os abençoe, que a bênção do Senhor possa chegar no seu lar. Por conta de um problema técnico aqui, não deu para nós continuar projetando os louvores, mas nós já vamos aproveitar esse momento e vamos abrir para o período do ensino da palavra de Deus. Você que está aí na sua casa, junto aos irmãos que aqui estão, nós estamos aprendendo, iniciando hoje, a lição que vai falar sobre o decálogo, a ética do Sinai. Então, se você tem, acompanhe conosco aí. Se não, à medida que for sendo ensinado aqui, você vai estar atendendo aí do outro lado. Vamos orar. Deus, quero convidar o presbítero Sérgio, que vai estar ministrando essa aula, em nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus. Querido Deus e eterno Pai, é o nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te damos graças por mais esse dia
por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede aqui estarmos em Tua presença. E por isso nós te pedimos a bênção do Senhor. Também estamos aqui reunidos, meu Pai, no propósito que o líder maior dessa nação colocou diante de nós. Nós apresentamos a Ti os desejos e anseios desta nação. Vem abençoar, Senhor, o Teu povo com paz, com alegria, com gozo. Nós cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É a Tua palavra que diz, e nós confiamos na Tua palavra. Abre também nesse momento o entendimento do Teu Filho, que vai fazer uso da Tua palavra, bem como daqueles que estarão a ouvindo, Senhor. Que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações e o Teu nome seja glorificado. Guarda-nos enquanto aqui estivermos adorando o Teu nome, bem como os nossos familiares e aqueles que não puderam chegar aqui. Nós rogamos a Tua bênção em o nome de Jesus. Quem pode dizer, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, os presentes na igreja, que é aquele que nos ouve, nos assiste. Quero pedir a todos que estejam intercedendo por minha vida e por tua vida, que irá ouvir a palavra de Deus. Para mim também é novidade, mas eu creio que Deus é quem está na direção de tudo, porque dele são as nossas vidas, a igreja do Senhor. Glória a Jesus. A ética dos 10 mandamentos. Eu tenho aqui algo para poder me auxiliar, falando de ética dos 10 mandamentos. Nós cristãos já entendemos que são as 10 palavras, principais que Deus tem colocado nas tábuas da lei e dado a Moisés. O que é ética? Ética, segundo aqui no meu rascunho, no grego ethos significa costume, hábito ou disposição. E no latim ele tem como significado vontade, costume e regras. Se você procurar no dicionário secular, você vai ver que ética são regras que guiam, são regras que norteiam o indivíduo a um propósito para o bem comum. E as regras, elas são criadas para que o ser humano em si ele possa ter uma diretriz, ter um norte para a sua vida, um norte que vai o levar para o bem. E aqui Deus, nesses 10 mandamentos, Ele mostra para o seu povo que era necessário que eles obtivessem regras para as suas vidas, Então, ética nos 10 mandamentos. 10 mandamentos, como foi dito já, também lido como decálogo. No deca, no grego, significa 10 logos, palavras, ou seja, as 10 palavras que para Deus são de suma importância para aquele povo. É claro que no decorrer da nossa lição veremos que não ficou apenas nessas 10 palavras, As instruções dadas por Deus, as regras ou leis dadas por Deus, elas têm sido bem abrangentes. Porque se o ser humano conseguisse, como nós hoje, colocar apenas aquelas 10 palavras como regra para a nossa vida, nós com certeza poderemos cumprir as 10
como também sentiremos falta de outras regras para as nossas vidas. Não é? Se for colocar apenas em fazer o bem para mim mesmo e para com o meu próximo, eu já vou ver a falta dela. Por quê? Porque em 10 simplificadas para o povo, com certeza também seria o mínimo. Mas Deus ele começou a alargar a Moisés as leis, gerando aí, como diz os rabinos, 613 leis, né, que foram separadas para reger a nação israelita. Na nossa lição, temos aqui como palavra introdutória uma parte do texto que eu não vou ler ela toda, por causa do nosso tempo, né? Até porque está sendo aí gravado. Na parte do nosso texto, da palavra introdutória, já no segundo tópico, no segundo parágrafo, diz assim: mas o soberano Senhor conhece as limitações do ente humano e sabe que não lhe seria possível andar de modo independente. Além disso, suas exigências transcendem ao que se pode abrigar no coração. Era previsto, portanto, que o homem um dia criaria para si novos valores, novas regras para a sua vida, porque as 10, com certeza, também seriam poucas. Mas vendo Deus a necessidade de dirigir o seu povo para o propósito que ele havia já estabelecido na sua promessa feita a Abraão, nós vemos que ao longo de 430 a 430 anos, como diz na palavra de Deus, registrado em Êxodo capítulo 12, verso 40, e Gálatas capítulo 13, verso 17, vai nos dizer essas palavras que gerou esse tempo de 430 anos. E nós vemos Deus agora trazendo o seu povo para perto de si, tirando do Egito. E nessa saída do Egito, Deus ele preparou, depois de 3 meses, preparou o coração do povo para receber a sua palavra, para receber estas regras, vista como os 10 mandamentos, trazendo para o povo uma conduta de um ser, humano diante de Deus e da sociedade. Essas regras, com certeza, traria para o povo um bem-estar. Por quê? Porque o povo sai do Egito, antes de sair do Egito, viveu aprisionado durante esse tempo todo, vivendo debaixo de regras, de leis, de ordem, sendo escravizado. Faça isso, faça aquilo, e sempre obrigado a corresponder com os mandatos, corresponder com as regras, com as leis que severamente os afligiam. E 3 meses fora do território, digamos assim, de Faraó, liberto pela sua saída dada por Deus, nós vemos agora o povo precisando, aos olhos divinos, de regras, porque estava livre, tendo a sua liberdade, mas me faltavam regras. Porque mesmo tendo liberdade, nós precisamos de regras. Nós que temos o privilégio de sermos escravos de Cristo, de sermos um escravo livre, porque somos livres de todo pecado, nada pode nos apontar se estivermos realmente nascidos de Deus, em Cristo, ressurgido, Então temos aí uma vida em Cristo, e nós, na verdade, dessa forma, somos escravos livres. Mas todo escravo livre precisa de regras. Todo escravo livre precisa de instruções para o guiar, porque imaginou tamanha multidão que saiu do Egito viver sem regras? Para um homem apenas liberar, que foi Moisés, liderar com o auxílio de seu irmão, mas toda a responsabilidade estava sobre os ombros do homem mais manso da terra, como diz a palavra de Deus, sendo Moisés. E Moisés sabia muito bem que
era com certeza necessário que esses 10 mandamentos de Deus viessem trazer uma grande eficácia para o seu povo. Então nós vemos que em Timóteo, capítulo 2, 4, versículo 3 a 4, vai nos dizer que o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, dando as suas últimas orientações para o seu presbitério, para o seu ministério pastoral, orientando que, com o passar dos tempos, os homens criariam suas próprias leis, suas próprias éticas, suas próprias regras, e acabariam criando suas fábulas, criando suas maneiras de viver de acordo com seus próprios conceitos. Isso já nos tempos de Paulo. Imagina você se não tivesse Deus dado ao seu povo as primeiras palavras de regras para nos cumprir. Então nós vemos que no Novo Testamento o coração humano já é voltado para essas coisas. Querer viver na carne sem regras. E isso com certeza dificultaria, e como dificulta hoje para as nossas comunidades do povo de Deus. Vale muito pessoas que têm o coração voltado para este fim, criar seus próprios conceitos e negligenciar a vontade de Deus para a sua vida. As leis de Deus, no primeiro tópico, que nos diz: no interregno de sua caminhada do Egito para Canaã, que quer dizer, no sentido figurado, na interrupção ou no intervalo entre o Egito, da saída do Egito, até a entrada de Canaã, nesse período de deserto, seria essa palavra, interregno, os hebreus foram formados por Deus como nação, e por essa razão precisariam de uma constituição que os norteasse, ou seja, de leis que os guiasse. Assim Deus entregou a Moisés as leis que regeriam aquele povo. Foram 613 mandamentos, sendo 248 positivos, que quer dizer faça a vontade de Deus, e 365 negativos, que também fazendo a vontade de Deus quer dizer não faça. Ou seja, é um não para cada dia do ano. É uma palavra negativa da parte de Deus, mas com bem proveitoso para a nossa vida. Então, aceitar o não de Deus, como diz aqui, eu entendo dessa forma, que é mais favorável para nós aceitar o não de Deus, porque é um para cada dia, e se nós atentarmos para cada não que Deus nos dá, assim como Ele passou para o seu povo, nós com certeza seríamos mais felizes, mais saudáveis, mais prósperos, mais bem abençoados. Por quê? Porque os positivos são mais fáceis, Os positivos são mais fáceis de aceitar. E os positivos aqui, no entendimento dos rabinos, judeus, eles acreditavam que essa forma didática de Deus, com essas leis, com esses mandamentos, trazia 248 formas de abençoar o seu corpo, de fazer o seu corpo, a sua vida física, ser mais do que abençoado, alcançando aí 248, digamos assim, pontos principais do nosso corpo, Então, e os 365 completaria aquilo que o ser humano tem muito em comum de o fazer, que é não aceitar, Então, o não de Deus para nós tem que ser visto como um sim como um sinal de bênção para as nossas vidas. Assim era para o povo escolhido por Ele como nação. Nós vemos aqui os destinatários da lei. A lei do Antigo Testamento é baseada nas leis mosaicas, ou seja, o plano de fundo veterotestamentário, que quer dizer o Antigo Testamento. E a nação é a nação israelita sendo regida, guiada e instruída pela lei de Deus. Então Deus ele destinou as leis para a sua nação, para o povo de Israel. Os hebreus que saíram do Egito
e necessariamente estão aí vivendo um momento ímpar na sua vida, onde Deus preparou um ambiente maravilhoso, né, para a saída, que foram as 10 pragas, coisas miraculosas aconteceram lá, e na sua última trouxe para eles o livramento de vida, né, o livramento de morte, trazendo para eles a vida e uma nova esperança. Só que agora, com os 10 mandamentos, nós vemos a nação recebendo, né, essas leis, essas normas, para que eles fossem prósperos em sua vida, mesmo estando no meio do deserto. Que a partir de então, era apenas um preparo para quando Deus preparasse ali, né, a entrada a Canaã, a terra prometida por Deus, eles já estivessem no seu decurso de vida, com a sua família, com sua nação, com seu povo, com cada tribo, estavam ali, né, sendo representada, mas todos eles estariam com a mente e o coração firmes naqueles a quem fora dado, que foram os 10 mandamentos da parte de Deus. Então nós vemos aqui, Deus, ele destinou as leis ao seu povo, com o intento de que eles largassem seus deuses, largassem seus falsos deuses, os ídolos que eles continuamente serviam no Egito, aprenderam os cultos, os rituais do Egito, inúmeros deuses, para o único propósito divino, tê-lo como seu único Deus. Então nós vemos aqui nesse período um governo teocrático da parte de Deus para com o seu povo. Deus trazendo para perto dele o seu povo para exercer um governo teocrático, ou seja, o único e verdadeiro Deus para com o seu povo. Mas o povo tinha que se comprometer com elas e aprender praticando cada uma delas. Trazendo para as nossas vidas, com certeza a palavra de Deus, ela tem mais de 3.000 versículos, tem inúmeras promessas, tem inúmeras leis, né, e normas que vai nos guiar também para um único propósito. Cumprindo-se Jesus, né, onde ele faz aquele resumo de tantas leis em apenas 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né, seguindo ao teu próximo como a ti mesmo. Então é fato dizer que se nós conseguirmos ouvir a voz de Deus e atentarmos para cumprir a palavra de Deus em nossas vidas, tenhamos a fiel certeza de que nós seremos mais do que abençoados. Teremos a fiel certeza de que quem nos guia é Deus, e de quem tem preparado algo maior e melhor para nós é Deus. Então, vendo dessa forma, as leis não veio para punir o povo, as leis veio para abençoar o povo de Deus. Só que vai da maneira que o recebe, vai da maneira que o povo recebe, vai da maneira que nós recebemos, né? Quando vem uma palavra direta para nós, em dizer que não faça isso, ou então faça isso. E o fazer e o não fazer, quando vem da parte de Deus, tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que você vai ser abençoado em nome de Jesus. A igreja está entendendo? Digo amém? Então nós vemos os destinatários da lei, que foram para os hebreus, foram para a nação de Israel. Aí tem aqui uma pergunta: é para os hebreus ou para a igreja? Eu vou ler aqui o texto. A primeira aliança tem como base a história de Israel desde a sua formação em Gênesis 12. A nova aliança foca Jesus, o Verbo encarnado, bem como o nascimento e desenvolvimento da igreja, né? Eu vou ler esse versículo, João capítulo 1, verso 14. Quero ler aqui com a igreja. Evangelho de João, que fala sobre o Verbo, capítulo 1, verso 14, que diz:
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, confirmando que o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, ele nasceu, é o Verbo encarnado, é o Logos no grego, que vai nos mostrar que ele também faz parte, digamos assim, deste decálogo. Ele também está incluído. Todo o Antigo Testamento, ele traz um apontamento para Jesus, onde Jesus, no Novo Testamento, tem cumprido todo ele na sua vida terrena, mostrando para nós humanos que nós também podemos vencer, mostrando para nós que nós também podemos cumprir a lei. Então, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, serviu com certeza para o povo hebreu e também para as nossas vidas, olhando para o testemunho de Jesus, olhando para a vida de Jesus, bem como no seu nascimento e desenvolvimento da igreja para com as nossas vidas. Contudo, é preciso compreender que o Antigo e o Novo Testamento se completam, sendo Cristo o centro de toda a Escritura e o ápice da verdade de Deus, da revelação de Deus aos homens. A lei aqui, ela expressa, é bem explícita para as nossas vidas como sendo a vontade de Deus. Então, entendendo a igreja que os 10 mandamentos foram para os hebreus, a nação de Israel, também temos que ter no coração a certeza de que, sendo a vontade de Deus, também serve para nós. Sendo a vontade de Deus que não devemos matar, também serve para nós. Sendo a vontade de Deus que não podemos cobiçar a mulher do próximo, não adulterar, amar somente a um Deus, com certeza, Ele também é para nós. Glória a Jesus. O ambiente criado por Deus, a entrega da lei. Observando esse texto, Deus ele faz sinais extraordinários, entre eles, na sua saída do Egito, nós vemos os milagres acontecendo, Deus ele preparando um caminho, preparando um ambiente, para que o povo tivesse um relacionamento com Ele. E esse relacionamento, para despertar, não somente a visão, mas o coração do povo, para ser voltado a Deus. Os milagres foram precisos. Na travessia do Mar Vermelho, a água amarga transformada em água doce para que ele pudesse beber, alimentando o povo com cordonizes, com maná do céu. Enfim, os milagres aconteceram e o povo presenciou tudo isso em meio ao deserto. Os cuidados de Deus para com o seu povo. E Deus foi preparando um ambiente. Quando chegou perto do Monte Sinai, Deus preparou Moisés para que o povo não subisse, nem se aproximasse demais do monte, porque ali ele haveria de mostrar de forma teofânica a sua presença. E vendo no Êxodo capítulo 19, como está aqui na lição, do 10 ao 12, versículo 15, nós vemos ali que Deus, ele deu essa palavra de ordem para Moisés, e obedecendo passou ao povo. Mas quando Deus ele chega no terceiro dia, que foi marcado, logo pela manhã o céu começa a escurecer, o monte começa a pegar fogo, começa a fumegar, e animal nenhum poderia tocar, o homem nenhum poderia tocar, se não era morto na mesma hora. Aí nós vemos Deus preparando o ambiente e o coração do povo mais uma vez para receber ali as 10 palavras que iriam reger o seu povo. Nós vemos que Deus, por vezes, Ele faz isso com o povo, traz algo miraculoso para despertar a atenção. Depois Ele injeta a sua vontade para corrigir, para demonstrar, para repreender seu povo, para orientar,
para ensinar o caminho que ele deve seguir. E nós vamos ver que dentre sons ensurdecedores, trovões e relâmpagos, como diz aqui na nossa lição, fazendo assustar o povo, e o povo de muitos pediram a Moisés que falasse com eles, e não o Senhor. Foi um ambiente desse que Deus, ele despertou o coração do povo, antes de entregar as tábuas da lei. Às vezes nós, igreja, esperamos um momento como esse, enxergar Deus de forma teofânica dentro da igreja. Esperamos de Deus um momento em que o Espírito Santo de Deus venha mover algo que realmente atrai a atenção da igreja, ou a nossa atenção no particular. Quando na verdade, o que Deus deixou para o seu povo, né? As palavras que para eles eram palavras vivas, palavras que iam trazer tudo quanto eles precisarem, mas era necessário cumpri-las e praticá-las. Para nós enxergamos no tempo de hoje que a palavra de Deus é o único mecanismo que nos dá a certeza da revelação de Deus para nós. Uma é a criação de Deus de todo o universo, todos os planetas, toda a criação terrestre, e a outra é a sua palavra. Essas duas nós não podemos fugir delas. E as palavras que estão contidas nesse santo livro, ele tem maior valor do que algo miraculoso que venha acontecer. Porque às vezes esperamos a palavra para nós de uma forma miraculosa, milagrosa, quando Deus ele quer usar esse tipo de essência apenas para uma pessoa. Aí Deus fala o culto inteiro, fala o tempo todo, e nós não ouvimos as palavras que realmente Deus quer para nós. Então nós vemos aqui que a lei ela foi atribuída, implementação da lei, ou seja, execução da lei, ela foi dada, ela foi explicada, e aqui diz no segundo tópico, no segundo estrofe, de que adianta o homem ter a lei na consciência e transgredi-la constantemente? Ao menos estando escritas elas, fazem parte de um conjunto de princípios inalteráveis, que a seu próprio tempo servirão de acusação dos pecados praticados perante o Senhor. Então era necessário não somente ouvir Deus falar, porque Deus falou para o povo de muitas vezes, de várias formas, e de formas milagrosas tem se mostrado a eles. Mas mesmo assim Deus enxergava no coração daquele povo um distanciamento, quando na verdade, quando veio os 10 mandamentos, a execução da lei, o escrito, o que estava escrito, passou a valer e ter um valor ainda maior. Porque o que nos acusa hoje, judicialmente, é a lei. A lei ela vai trazer à tona o meu pecado, o meu erro cometido. Se formos levar em consideração aquilo que falamos, ora se passa, ora se esquece, a não ser aquele que por nós é atingido com palavras. Aquele que por nós é atingido com palavras, aquele que é ferido por nós com palavras, com certeza vai guardar aquele ressentimento, que é um sentimento novo gerado no coração de forma diversa, e vai guardar na memória, no registro de sua memória, todo o intento que tivemos contra ela.
seja intencional ou não, mas aquele que recebe palavras que ferem, com certeza guarda. Mas aqui o povo estava recebendo palavras para os abençoar, para apenas cumprir. E essas palavras escritas serviriam mais à frente para apontar o pecado de cada um deles, para não dizer eu não fiz, quando na verdade Deus viu que fez. Não é? Amém, queridos? A divisão da lei. A lei mosaica, ela se divide em 3 categorias: morais, civis e cerimoniais. As cerimoniais estão estabelecidas as exigências para o culto realizado no tabernáculo e posteriormente no templo. Nessa mesma categoria está incluída a guarda do sábado. Nós vemos nessas leis cerimoniais onde o povo em si, tanto de forma individual ou pelos sacerdotes, pela nação, nós vemos Deus trazendo para o povo uma forma de se achegar a Ele. Enquanto Jesus não vem, o que era prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o menino haveria de pisar na cabeça da serpente. Essa promessa ainda não havia chego, então era necessário o sacrifício de animais para a lei da expiação da culpa do pecado do seu povo, de forma individual ou de forma coletiva como nação. Então nós vemos que além da expiação era necessário 2 animais. Aqueles que podiam mais davam bezerro, quem podia menos dava pombos ou outra espécie de animais, ou até mesmo grãos era oferecido para que a culpa fosse expiada. E observando a entrega deste ritual, o indivíduo ele colocaria a mão na cabeça de um deles e apresentaria ao sacerdote, a Deus, da seguinte forma: eu transfiro meu pecado sobre este animal, e ele era sacrificado. No segundo, eu colocava a mão na cabeça do animal, foi: eu consagro a minha vida a Deus para não pecar mais do pecado que me foi posto naquele animal. Então a consagração de um também para o cumprimento de ter uma vida consagrada ao Senhor, e o pecado expiado no outro que era bom. Nós vemos também a cerimônia do bode expiatório, que já é dirigida à nação, quando um bode ele é solto, que saía para fora, e um outro que também era sacrificado em prol do pecado da nação. Então nós vemos as leis cumpridas na forma cerimonial, mas enxergando também que esse sacrifício de animais já foi abolido quando Jesus ele chega na cruz do Calvário e se faz sacrifício pela humanidade. Então todos nós, seres humanos, temos o privilégio, né, de não precisar oferecer 2 animais para sacrifício por pessoa. E Deus assim enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. E quando Jesus ele vem à morte, diz as Escrituras que o véu do templo se rasgou, que dividia o lugar santo do Santíssimo e do pátio. Esse véu tinha uma espessura de aproximadamente 10 centímetros, colados em 4 partes. E este véu se rasga de cima a baixo, dando assim uma abertura para todo o povo ter o acesso a Deus, ter o acesso de forma espiritual.
Porque quando nascemos de Deus, nascidos de Deus e ressurgidos em Cristo, como aprendemos em Romanos capítulo 6, em 1 João capítulo 5, versos 18 a 20, nós entendemos que, nascidos de Deus, de forma espiritual, isso não quer dizer que nós somos um semideus na terra. Não, nós somos voltados às mesmas paixões, porque a nossa carne, ela pende para esse lado. Mas Jesus, cumprindo toda a lei e se oferecendo como sacrifício por nós, nós temos a certeza de que através do poder de Deus, que em nós opera, através da pessoa de Jesus, que em nós opera, do seu Espírito Santo que nos dirige e nos guia, com certeza, à luz da palavra de Deus, nós venceremos todas as tentações que forem enviadas por Satanás. Porque o véu do tempo se rasgou e nos deu acesso ao Pai. E esse acesso você pode fazer a qualquer momento, a qualquer lugar, onde quer que você esteja. Basta, como diz em Salmo 68, 66, verso 18, fala que é necessário um coração sincero e puro para que Deus venha atender às nossas orações, seja ela por intelecto, seja por palavras, né? Com certeza Deus irá ouvir, irá atender, encontrando um coração voltado para Ele. Então, na divisão da lei, nós vemos as leis civis. Algo interessante eu vi por esses dias. O nosso presidente, ele faz uma menção, um pedido de oração por toda a nação, aqueles que têm fé em Deus, para que se separassem no dia de hoje, para que todos tivessem essa certeza de que Deus poderia varrer desta nação tudo quanto é mal. Nós vemos aqui, mesmo ele sendo um presidente, ele nos mostra com essa atitude que ele exerce uma lei moral. A lei moral, ela fala da relação do indivíduo com Deus e com o próximo. Então nós vemos o nosso presidente, e também o nosso presidente do nosso ministério, que também dirigimos a informação de que é necessário nos unir a esse mesmo propósito, fazendo uso da lei moral, reconhecendo Deus de forma vertical, o único meio de salvação para a humanidade, bem como para a nossa nação, e também para o nosso povo, para a nossa vida, para o nosso próximo, né? Aí Jesus, ele mostra nos evangelhos a lei civil e a lei moral. A lei civil, ela fala da relação do indivíduo com a nação. Quando lhe perguntaram, deixa eu ver aqui, é lícito pagar tributos a César? Aí Jesus responde, na lei civil, dai a César o que é de César. O que está na moeda? Está ali a esfinge, cara de César, bem como o seu valor. Então, que é a César o que é de César? Mostrando ali que a lei civil estava sendo cumprida, né? E também cumpriu a lei moral quando ele diz, e dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus, ele mostra categoricamente que ele veio cumprir a lei, mostrando para todos os seus discípulos que para hoje nos serve como base para usarmos, para que a nossa vida ela seja dirigida por Deus, cumprindo a lei de maneira correta. A importância da lei. Como discípulos de Jesus, precisamos submeter tudo aos ensinos e à obra do Salvador. Além disso, cada aliança, tanto a graça como a da lei, precisa ser compreendida
a partir dos contextos e propósitos específicos. Lembremos-nos de que o Filho de Deus resumiu toda a lei em 2 mandamentos, a saber, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A importância da lei é enxergarmos que e entendermos que a lei ela foi feita para a lei nós temos que estar submetidos a ela, abaixo dela. Por quê? Porque quem a criou foi Deus. Se Deus criou a lei, se Deus criou os homens que rege a nação, que rege ao nosso ministério, com certeza tem direção de Deus para assim fazer. É certo que leis criadas no Senado por vezes atrapalham, por vezes favorecem a humanidade. Mas olhando as leis de Deus para as nossas vidas, temos a certeza de que se nos submetermos a ela e cumprirmos, com certeza, na frente, depois do cumprimento de cada uma delas, nós vamos sair vitoriosos para a glória de Deus. A nossa vida será diferente. Porque diz em Atos 24:16, aí diz o seguinte: é preciso que o homem tenha a consciência pura, sem ofensa, sem culpa, diante de Deus e diante dos homens, cumprindo a lei moral, diante de Deus e diante dos homens. Fazendo desta forma, a igreja ela tanto recebe as leis dos 10 mandamentos, quanto a que Jesus resumiu em 2 para cumprir. Então é visto que a lei, tanto do Antigo quanto do Novo, que a lei da graça, ela serve a nós. E nós não podemos quebrar isso, nós não podemos mudar isso. A lei, ela vai expor o nosso pecado, ela vai mostrar aonde erramos e o que precisamos fazer para consertar. A lei, ela vai nos dar essa direção, ela vai expor o pecado. E o pecado nos expõe. O pecado é que nos expõe. A lei ela foi criada. Vou enxergar que ali eu pequei, ali eu errei. E eu passo a ser exposto porque eu não cumpri. E quando eu não cumpro, eu posso ser punido. Eu posso. Porque o pecado exposto, ele vai ferir a santidade de Deus em nossas vidas. Deus ele vai ver como uma mancha na nossa vida, como tem visto na vida do seu povo. Porque a lei ela veio justamente para trazer à tona o nosso erro, nos expõe, nos engana e nos mata. Mas bom é servir a um Deus justo. Bom é servir a um Deus fiel, um Deus que guarda, porque a nossa vida regrada por Deus, mantendo uma ética cristã para os nossos dias, bem como foi para o povo no Antigo, ela vai nos dar 2 direções: ou você crê, aceita e obedece, ou você não crê, cria suas próprias razões e desobedece. Isso é dado aqui na ética objetiva e na ética subjetiva, onde a ética objetiva ela se submete ao que Deus diz, enquanto a ética subjetiva faz parte do que eu acho, faz parte do que eu quero, sem direção do Altíssimo para a minha vida. Então nós vemos que papel importante é esse, os 10 mandamentos, não só para o povo antigo, como para o nosso povo de hoje. Se todo ser humano em si fizesse
como Deus ordenou ao povo do Antigo Testamento, e se eles mesmos cumprissem, com certeza o mundo seria diferente hoje. Porque nós vemos em Deuteronômio Deus falando para Moisés e para o povo que era necessário que toda a lei, todas as palavras, todo o ensinamento que Ele tem dado ao povo fosse colocado na mente de cada criança, na mente de cada adulto, de cada jovem. Era necessário os pais inculcar na cabeça da família, de cada um deles, desde o menor ao maior, para que fosse passado isso de geração em geração. As leis eram obrigatórias, era um dever para as nossas vidas, né? É um dever que nós temos de cumpri-la, para que vivamos bem. Porque tem um texto na palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, Deus ele diz ali, que se não obedecer a ordem que Ele tinha dado, certamente morreria. Deus disse: não coma deste fruto, não coma nada desta árvore, dos demais você pode ficar à vontade, menos um, esse aqui você não pega. Você percebe que Deus deu apenas um mandamento: não coma do fruto. E se tivesse dado 10 lá no Éden? Né? Se por um pecado aconteceu tudo isso, quanto mais agora. Então vamos cumprir. Concluindo aqui a palavra de Deus, nós temos uma validade eterna desses princípios legais. Como diz aqui no nosso textual: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. É ter um amor, um coração puro, ter consciência do que está fazendo e ter uma fé não fingida. São 3 pontos principais para entendermos que eu tenho um certo valor, você tem um certo valor, se cumprir com o direito de uma vida eterna com Deus. E todos aqueles que desejam e esperam uma vida eterna com Deus, necessariamente precisa cumprir. E para cumprirmos, precisamos obedecer, precisamos nos submeter à vontade de Deus, porque Deus, Ele tem deixado para nós um manual de conduta. A Bíblia Sagrada não foi apenas 10 mandamentos, nem 613 leis, mas a Bíblia inteira, mostrando o Deus que Ele é para nós, mostrando o Deus que Ele é para a humanidade. E se cremos, com certeza seremos vitoriosos em nome de Deus. Amada igreja, espero que tenha atendido a tua expectativa, o desejo do teu coração, e que Deus assim faça de maravilhas na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Aí, a palavra de Deus na sua primeira lição desse trimestre, inicia-se hoje, e por um tempo determinado nós estaremos fazendo a nossa escola bíblica nesses moldes. E eu louvo a Deus por isso, por todos os irmãos que estão aí online, participando conosco, impossibilitados de vir, né? Mas estão interagindo com a igreja, ouvindo a palavra de Deus, sentindo-se abençoado, bem como os irmãos que puderam aqui chegar. Nós louvamos a Jesus por tudo isso. Agora, como conseguimos retomar
a parte técnica, nós vamos louvar a Deus então com aquele hino 440 da nossa harpa cristã, e então estaremos fazendo os agradecimentos e encerrando essa escola bíblica em o nome de Jesus. Glória a Deus. Faze já o seu querer. Jubiratã, essa vai para você, viu? Glória a Deus. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração a mancha limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração a mancha limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar sua vida sem tardar. Queres para Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração a mancha limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. O seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Glória a Deus. Eu convido a amada igreja a estar de pé, por gentileza. Nós vamos encerrar este culto em nome do Senhor Jesus, lembrando aos irmãos que estão no propósito, que foi proposto pelo nosso presidente da República e também anunciado através do nosso pastor presidente, o jejum para quem iniciou às 0 horas vai até o meio-dia. Então, por esse motivo, não teremos o café da manhã, tá certo? E também aqueles que não lembraram de fazer e desejam, depois do seu almoço, prepara aí a sua vida e consagra até as 0 horas da noite desse dia, se puder. Mas pastor, eu não vou conseguir fazer o jejum nesse período inteiro. Tira um período para buscar a face de Deus em favor da nossa nação. Às vezes nem todos podem tirar um jejum de 12 horas, mas se você reservar um período para Deus, você será participante desse momento. Eu creio que Deus, Ele há de fazer grandes coisas, não é? Nós vemos na história da igreja e na Bíblia, muitas vezes os reis conclamando o povo para buscar Deus quando enfrentaram um grande perigo. Então nós vivemos esse momento e cremos que Deus, Ele é o único que pode intervir em favor da humanidade. Amém?
Oremos ao Senhor Jesus. Eu quero te agradecer a todos que participaram conosco aqui na igreja, você que está online, que Deus abençoe e recompense. Logo mais, a partir das 18 horas, a igreja estará aberta para os irmãos que desejarem vir orar, tá bom? E às 19 horas, pontualmente, nós iniciamos o culto de novo e também entraremos via online. Querido Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus que nós te damos graças, exaltamos o teu nome pela oportunidade que nos concede estarmos reunidos aqui na sua casa para louvarmos e bendizermos o teu nome na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer por cada lar representado aqui, bem como aqueles que estão sendo representados, Senhor, pela rede social. Vai de encontro a cada lar, adentre, Senhor, nesse momento sobre cada lar, em cada vida, Senhor, e manifesta o teu poder. Nós ainda cremos que tu és um Deus que sara, tu és um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que batiza no Espírito Santo e que prepara o homem para levá-lo aos céus. Nós cremos que nas tuas mãos está todo o poder, nos céus e na terra, e mesmo debaixo da terra, tu tens todo o poder nas tuas mãos. Por isso, Senhor, esta nação se reúne nesse dia para apresentar ao Senhor o desejo que nós temos de sermos livres deste mal que tem assolado a nossa nação brasileira e o mundo, Senhor. Põe a tua mão poderosa, entra, Senhor, com providência, entra em favor do teu povo. Oh, meu Pai, tu podes, ó Deus maravilhoso, num abrir e fechar de olhos, resolver todos esses problemas. Contudo, nós entendemos também que o Senhor tem feito, ó Pai maravilhoso, é nos aproximar mais de Ti. Usa de misericórdia para com o Teu povo e manifesta o Teu poder. Usa as autoridades que existem, Senhor, também aqueles na área da medicina. Abençoa os que estão lidando diretamente com as pessoas que estão infectadas, aqueles que estão lidando, Senhor, com grupos de risco dentro dos seus lares. Oh, Senhor, nós já temos visto e contemplado de perto o desespero de alguns, ó Pai, apenas por estarem confinados dentro das suas casas, mas Tu és poderoso para consolar e confortar os corações. Faça isso no nome de Jesus, nós te pedimos, a fim de que o Senhor seja engrandecido. Os cientistas abrem entendimento, Senhor, para que, ó Pai, solucione, tendo de Ti uma direção. Meu Pai, que venha uma vacina, Senhor, para que venha uma solução, ó Pai. Tu tens o poder nas Tuas mãos, mas deixou as autoridades na terra. Assim nós te pedimos, manifesta o Teu poder. Recebe as nossas vidas em sacrifício de louvor e adoração ao Teu nome, e manifesta o Teu poder. Abençoa essa escola bíblica dominical, com seus professores, superintendentes, cada aluno que tem participado conosco. Dê a Tua bênção. Eu creio, Senhor, que depois que essa tempestade passar, a Tua noiva vai estar de pé, Senhor, desfrutando das bênçãos decorrentes, meu Pai, do sofrimento em que vivemos nos dias atuais. Eu creio assim, Senhor, quanto mais oprimiam o Israel de Deus, mais o Senhor os fazia crescer na terra. Assim nós te louvamos, exaltamos o Teu nome e te bendizemos. Concede um domingo abençoado a cada vida, Senhor, um dia prazeroso, um dia onde nós possamos desfrutar da Sua paz, da alegria, e ter, Senhor, a Sua presença sobre as nossas vidas e em os nossos lares. Em o nome de Jesus eu oro e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos para os céus, você que está aí na sua casa, se quiser também, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja desde agora e até a vinda de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe as suas vidas, vão em paz, em o nome de Jesus.